A paz do Senhor, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o canal da EBD. Cristo acima de todos e Deus acima de tudo, tá? O canal mais louco, mas é claro, louco por Jesus. Hoje nós vamos ministrar a lição de número 6, ok? Cujo tema é a promessa de cura divina. É uma lição abençoadora, né? Vai falar dos milagres de Jesus em nossa vida. Ela será ministrada no dia 10 de novembro de 2024 na sua igreja. O tema geral dessas 13 lições é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu, ok? Então fica conosco, meus queridos, até o final desse vídeo, porque com certeza no final nós estaremos orando por você e sua família, para que Deus possa curar as enfermidades, para que Deus possa resolver os seus problemas e entrar com providência na vida sua e dos seus e dos vizinhos, daqueles que te rodeiam, daqueles que te cercam, tá? Para que Deus possa fazer maravilha em vosso meio, ok? Então, quando se fala de cura divina, vem em mente que as enfermidades elas podem levarem à morte, se Deus não entrar com providência, né? Existe enfermidade que é incurável, e o médico disse, olha, não tem mais jeito, pode ir para casa para morrer. Mas nós, como cristãos, nós confiamos em Deus, no Deus dos milagres, tá? Quando o médico disse que não tem mais jeito, a última palavra é do Senhor, ele disse tem, porque quando Deus fala sim, ele é fiel para cumprir com as suas promessas, tá? E ele pode fazer um milagre e dar vida e curar aquela enfermidade. Somos testemunha de quantas enfermidades o Senhor curou os teus servos. Então não é diferente hoje, tá? Foi no passado e é hoje, porque Jesus é ontem, hoje e eternamente. Então quando fala-se de cura divina, então vem em mente que o homem é suscetível à morte, né? E todos os homens têm medo da morte. Não existe homem nascido de mulher que não treme na base quando a morte aproxima, né? Quando ele está perto para morrer, no anseio da morte, tá? Todos têm medo da morte. Por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. Mas por causa de um acidente de percurso, né, o homem veio a morrer por causa do pecado. O homem pecou ali no Éden, tá? Mas o homem foi feito para viver eternamente. E por isso nós temos, né, todo mundo quer viver. Essa vidinha de 70 anos, né? Às vezes com tanta insegurança, com tantos problemas, né? Mas nós não queremos morrer, nós queremos viver. Agora você imagina quando nós passarmos para a eternidade com Cristo, aí nós vamos conhecer realmente o que é viver. Porque nós vamos ver um corpo glorioso, ausente, né, de doenças, de todas as intempéries dessa vida. Aí sim, né, se hoje nós amamos viver, então lá nós vamos conhecer o que é o verdadeiro viver em Cristo Jesus. Porque Ele tem vida e vida com abundância. Porém, eu quero aqui deixar para vocês, abrir um parênteses, existem 3 tipos de morte, tá? Depois que o homem pecou, né, ficou suscetível a esses 3 tipos de morte. Quais são elas? Primeiro, a morte física, tá? Que o homem morre, né? E é separado dos teus entes queridos, ok? Segundo, é a morte espiritual, que o homem é separado de Deus, porém ele não morre fisicamente. Aí ele morre espiritualmente para Deus, por causa do pecado. Tá? E ele não é separado dos seus entes queridos, porém ele vive fisicamente. Tá? Aí quando ele aceita Jesus, essa morte, né, ele ressuscita espiritualmente, é o novo nascimento, é nascer do alto, nascer de cima, tá? Pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. Aí então ele volta a viver para Deus, a ter comunhão com Deus. Porém, enquanto ele não aceita Jesus, então ele é morto espiritualmente. Porém, fisicamente ele está vivo e não é separado dos seus entes queridos. Está no meio dos homens, né? Dos seus parentes, está vivo fisicamente. Porém, existe uma terceira morte, que é a morte, né, da separação eterna de Deus. Essa morte, após você morrer fisicamente, sem Cristo, então você vai ser separado eternamente de Deus. Então essa é a morte eterna, né? Aonde você não vai ter mais a possibilidade
de ter comunhão, de ter o auxílio de Deus na sua vida, porque vai ser separado. E Jesus falou mais em Mateus, né, sobre o inferno do que o céu, dado o perigo que ele é. Né? Porque ele diz que aonde o bicho não morre, o inferno, ele fala do inferno, aonde o bicho não morre, o fogo não apaga, tá? E há ranger de dentes. Tá? O que é o bicho? O homem ali, ele não tem mais dignidade no inferno, ele se torna, né, um bicho não tem nome, certo? E ali o tormento é eterno, é uma separação de Deus. Porém, quem morre em comunhão com Cristo, aceitou Jesus como Salvador, ele vai para o céu, né? Ele vai ver eternamente. E esse ver eternamente é isento, né, de toda a intempérie da vida, de todas as doenças. Você vai ter um corpo glorioso quando você ressuscitar, é lógico, né? Quando, no arrebatamento da igreja, aqueles que estão no pó da terra ressuscitarão primeiro, e nós ficarmos vivos, vamos ser arrebatados juntamente com ele, a encontrar com Jesus nos ares. E aí nós vamos ter corpos gloriosos. E ali haverá plenitude de vida, nós vamos saber realmente o que é viver, certo? Vai haver plenitude de alegria, vai haver plenitude de saúde, vai haver plenitude, não haverá mais doenças, nem sepulcro passando em nossas portas, porque seremos, né, teremos um corpo glorioso para viver eternamente. Então aí você vai ver, né? Hoje nós vivemos aí 70 anos, né? Uma vidinha aí de 70 anos, sujeito à insegurança, às doenças, né? A tantas coisas, mas nós queremos viver, porque é bom viver. Agora você imagina quando você morrer, né, e for para a eternidade, e depois, né, você ressuscitar num corpo glorioso, a encontrar com Cristo e viver eternamente, ok? Aí nós vamos ver realmente o que é o sentido de viver. Não vai ser mais uma vidinha de 70 anos, 80 anos, né? Tem uns que chegam um pouco mais, tá? Suscetível à doença, mas lá nós vamos ver eternamente. A eternidade, irmãos, não se dá para imaginar, porque nunca mais haverá morte, nunca mais haverá tristeza, nunca mais haverá problemas em nossas vidas. Seremos felizes para sempre com Jesus na glória. Então vale a pena nós aceitarmos, né, a Jesus e ser fiel a Ele, andar no caminho estreito, renunciar ao pecado, tá? Porque quem entra pela porta larga, o caminho espaçoso, ele não renuncia o pecado, ele vive pecando, aí ele perde a oportunidade, né? E esse caminho da porta larga dá para a perdição eterna. E o caminho da porta estreita, o caminho apertado, dá-se para a vida eterna com Cristo Jesus. Falando isso, né, dizendo isso, agora nós vamos entrar, né, no conteúdo da nossa lição, tá? Promessas de cura divina, ok? Texto áureo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, ok? Está em Isaías 53 e verso 4. Verdade prática. Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Isso é verdade, viu, irmão? Se você usar a sua fé, né, arrepender dos seus pecados e confessá-los, e os presbíteros da igreja orar, te ungir você, e é lógico, depende da vontade de Deus, pela sua fé você será curado de qualquer enfermidade. Todavia, seja feita a vontade do nosso Deus que está no céu, porque não são nós que decidimos, que curamos, nós oramos, mas quem cura é Deus, e quando Ele quer, ninguém pode impedir, né? Então, avançando aqui para a nossa leitura bíblica em classe, meus queridos, que está em Isaías 53, verso 1 ao 5, e Mateus 8, verso 14 ao 17, e Tiago 5, verso 14 e 15, tá? Vamos fazer a leitura aqui, para nós ficar mais inteirados sobre as curas divinas. Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum.
Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É lógico que Isaías está falando aqui da pessoa de Cristo, homem, tá? Não agora glorificado, mas quando ele esteve aqui no seu ministério, né? Uma pessoa como os demais, de carne e osso, 100% homem, embora era 100% Deus também, porém não tinha parecer, não tinha beleza nem formosura, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E por ela, pelas nossas doenças, ele foi moído, tá? Mas não abriu a sua boca como ovelha muda, certo? Para nos dar saúde e vida eterna. Então Isaías descreve muito bem sobre o Cristo homem, ok? Mateus capítulo 8, verso 14 e até o 17. E Jesus entrando, agora Jesus no seu ministério, Mateus vai relatar, e Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra desses jazendo com febre. É lógico que Isaías profetizou isso, né, bem antes do nascimento de Jesus. Se não estou equivocado, aí, talvez 500 anos, 700 anos, não vou me lembrar agora, tá? Bem antes, ele estava profetizando sobre, né, o Messias, ok? Agora, Jesus está no seu ministério, e Mateus, então, vai narrar, né, esse fato que Jesus fez, né, através do poder do Espírito Santo. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Tá? E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles o espírito, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Olha aí, confirmando a profecia de Isaías, né, muitos anos antes de Jesus nascer e começar iniciar o seu ministério, tá? Que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus está recitando o que Isaías profetizou, né, muitos anos atrás, antes do nascimento de Jesus, tá? Olha que bênção, né, como a Bíblia se cumprimenta, porque a palavra de Deus, ela é inerrante, tá? Ela é infalível, né? Tiago 5 agora, do 14 ao 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Agora Jesus já tinha sido, né, assunto aos céus, ok? Vamos ver Tiago aqui. Já tinha sido assunto aos céus. Tiago foi um discípulo de Paulo. Jesus já tinha sido, né, assunto aos céus, assentado à direita de Deus Pai. E agora Tiago vem falar que agora esse cumprimento, né, de curar os enfermos, de pregar a palavra, agora está na responsabilidade da igreja, porque Jesus deixou para nós fazermos isso, tá? Vocês ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, né, e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome, tá? Porão mão sobre os enfermos, expulsarão os demônios, tá? E se houver alguém enfermo, colocará a mão e serão curados. Então é uma promessa de Jesus para a igreja. Então o Tiago agora está falando sobre a igreja. Está alguém entre vós doente? Olha aí, entre o povo da igreja, os membros de Cristo, da igreja de Cristo. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Tá? Então, a oração da fé. Aí o doente vai confessar se houver pecado, certo? E ele também vai exercitar a sua fé. E a unção, né, que é um sinal, né, o óleo é o sinal do trabalhar do Espírito Santo, tá? Que aí trabalha o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Em comum acordo. Tá? Então a unção representa o Espírito Santo, então ele vai receber a unção e o Espírito Santo vai fazer a obra de curá-lo em nome do Senhor Jesus, né? Olha só que bênção. Então, terminada a leitura bíblica em classe, nós vamos então para o conteúdo da lição, que é a introdução. E essa lição tem 3 tópicos, porque os nossos comentaristas dividem a lição, como é de costume, em 3 tópicos. Primeiro tópico, a promessa bíblica da cura divina, dividido em 3 subpontos, que é a profecia messiânica de Isaías 53,
O segundo ponto, o cumprimento profético no ministério de Jesus. E o terceiro ponto, ministérios são chamados, os ministros, né, melhor dizendo, são chamados para orar, ungir os enfermos. Né? A orar e a ungir os enfermos. No segundo tópico da nossa lição, a origem e consequência das doenças no mundo. Então, no primeiro, nós vemos a promessa bíblica da cura divina, e no segundo, as origens dessas doenças, né? As consequências delas e a origem da doença no mundo, com 3 pontos também, tá? Ou subpontos. A origem das doenças no Éden, né? Foi lá que começou o pecado e também as doenças, né? E o envelhecimento do ser humano, porque ele foi feito não para ficar velho, mas, né, um código genético ali que ele ia ficar jovem, né, o resto da vida, mas porém, por causa do pecado, veio as doenças e o envelhecimento, né, e a morte. Segundo, a consequência do advento das doenças. Terceiro, a proliferação das doenças. Tá? No terceiro tópico da nossa lição, Jesus Cristo cura sim. Sem dúvida, é só crer, confessar os pecados, arrepender e receber a oração dos presbíteros, tá? Ele será os doentes, isso é promessa bíblica, ok? Então, no terceiro ponto, terceiro tópico, Jesus Cristo cura sim. 3 subpontos, né? Primeiro, a cura divina faz parte do plano de Deus. No segundo ponto, Jesus cura. No terceiro, o que podemos fazer para receber cura divina. Então, tudo isso e mais isso nós vamos discorrer agora nessa lição abençoada. E te peço para você ficar até o final, não saia daí, tá? Tenha paciência, fica até o final, porque tem muito aprendizado, muito subsídio para você aqui, e certamente vai te ajudar você na EBD, aonde você vai assistir, né, através do professor, ou você que é professor, adicionar e pode usar esse subsídio para ajudar você a adicionar ali na sua igreja, no próximo domingo, ok? Então, introdução da nossa lição. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Tá? Essa obra, efetivada por Ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição, veremos que no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Então Jesus fez, né? Ele fez a obra completa. Ele nasceu como homem, cresceu e começou seu ministério aos 30 anos, né? Aos 30 anos que o sacerdote começava a ministrar no templo. Então Jesus, ele seguiu esse padrão. Aos 30 anos ele começou então o seu ministério, e ele começou também a pregar o reino de Deus, a chegada do reino de Deus entre nós, e também curar os enfermos, expulsar os demônios, desfazer as obras do diabo. Então ele fez a obra completa, tá? E foi assunto aos céus, ressuscitou ao terceiro dia, foi morte de cruz, para salvar a humanidade, tá? E aí ele foi assunto aos céus e deixou a responsabilidade para nós, pregar em seu nome e também em seu nome curar os enfermos e expulsar os demônios, desfazer as obras do diabo. Essa é a nossa responsabilidade, e Jesus vai cooperar, e ele coopera conosco, nos ajudando, né? Fazendo esse maravilhoso milagre, essas curas maravilhosas, tá? Então, avançando para o primeiro tópico da nossa lição, a promessa bíblica da cura divina, ok? Então, no primeiro ponto, as profecias messiânicas de Isaías 53, tá? A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, tá? O Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Isaías 53, verso 1 ao 3. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Isaías 53, 4 e 5. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar tanto o sofrimento físico quanto espiritual, e por isso a obra da salvação é completa. Além disso, o evangelista
confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus. Mateus 8,17. Por isso podemos afirmar que Jesus salva e cura e leva para o céu. Olha aí, é a obra completa que Jesus realizou. E ele se fez homem para passar pelo mesmo sofrimento que nós passamos, pelas mesmas dificuldades, suscetível à doença, tá? Para ele ver a nossa necessidade, ok? Então até tem como eu vou dizer agora, me fugiu da mente a palavra correta, né? Mas uma ilustração, melhor dizendo, né? De um homem que tinha, né, uma coleção de peixes especiais, né? Peixes muito raros, né? Então ele fez um aquário grande, né? E colocou ali que peixe do mar, os peixes mais, né, raros, os mais especiais, ok? E aqueles peixes eram pequeníssimos, né? Então ele fez um aquário com vidro, com a lente de aumento. E ele chegava para tratar daqueles peixes, os peixes corriam dele. E várias vezes aí ele falou, eu queria tanto que esses peixes soubessem o quanto eu admiro eles, o quanto eu amo eles. O que eu vou fazer para que eles possam entender isso? Aí vem na mente dele, eu vou virar um peixe. Moral da história. Deus nos amou tanto, que ele resolveu tornar um de nós, para mostrar o quanto ele nos ama. Porque se Deus não torna um de nós, nós não poderíamos comungar com Deus, porque ele é santíssimo, ele é santo 3 vezes, tá? Então a santidade de Deus, o homem pecador não poderia aproximar dele. Então ele teria que se tornar homem e estar no meio de nós, para que nós pudéssemos entender o quanto ele nos ama. Lá em Jerusalém, no templo do ministério de Jesus, se você chegasse lá e perguntasse aonde mora Deus, alguém te informar, na rua direita, né? Estou dando aqui, fazendo uma conjectura, na casa do irmão José e da irmã Maria, ali mora Deus. Era o Jesus. Ele vem morar entre nós, para conhecermos, para nos mostrar o quanto ele nos ama, apesar de ser rebeldes, pecadores, tá? Contra Deus, mas ele nos amou e nos provou seu amor na cruz do Calvário. E todo aquele que ama Jesus terá a vida eterna e cura das suas enfermidades. Olha que maravilha. Então não saia do vídeo, tem muita coisa boa. Ainda tem um subsídio aqui à parte que a gente faz anotações, né? Para trazer para vocês esse primeiro ponto, tá? A expressão levou sobre si as nossas enfermidades tem 3 significados. Primeiro, Jesus tomou no lugar da humanidade, né? Ele tomou o lugar da humanidade, recebendo injustamente um grande castigo. Isaías 53 e 5, como nós vemos, tá? Olha o amor de Deus por nós, veja aí. Segundo, Jesus sarou a humanidade da morte espiritual. Olha, curou nós a morte espiritual, porque eu falei 3 tipos de morte no início do vídeo, tá? Isaías 53 e 5. Terceiro, Jesus conquistou a autoridade sobre as doenças físicas. Olha que maravilha, né? Como Deus nos amou, né? Aí vale a pena falar, né? Como eu disse, aquela ilustração do aquário, né? Que, se eu não me engano, quem eu ouvi pela primeira vez falar sobre essa ilustração foi o Rodrigo Silva, né? Inclusive ele é da Adventista, mas gostei muito dessa ilustração e ela faz jus, tá? O grande amor de Deus para nós. Não sei se ele é o autor, mas eu ouvi ele citando essa ilustração, ok? Então, nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, do primeiro tópico, ok? O cumprimento profético no ministério de Jesus, tá? O texto bíblico de Mateus 8, 14 ao 17 apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelo espírito imundo e curando os enfermos que se encontravam diante dele. Tá? O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Olha aí, o quanto Deus nos amou. Além, né, de nos salvar, ele também quer ver nós sadio.
nós saudáveis para fazer a sua obra, embora estamos vivendo em um mundo cheio de doenças, tá? Então, nesse segundo ponto, nós temos o seguinte subsídio, tá? O evangelista Mateus testemunha que a profecia de Isaías 53:4 tratava de Jesus e sua obra, tá? Mateus 8:17. Então, é isso que Mateus está nos relatando para nós, tá? Todos os versículos de Isaías 53, fala do início da vida e ministério de Jesus, tá? E também, fala da sua crucificação, tá? Isaías 53:2, até a sua morte. Isaías 53:10-12. Então, Isaías relata, Mateus está falando que Isaías relata, nesses versículos, o nascimento, o ministério de Jesus e até a sua morte. Avançando para o terceiro ponto dessa lição maravilhosa, tá, do nosso primeiro tópico, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos, sem dúvida. Nós, evangelistas, presbíteros, pastores, são chamados, diáconos, para orar pelos enfermos. Aliás, presbítero, aqui a Bíblia fala presbítero, certo? Não vamos fugir aqui, mas o crente em geral, ele pode orar na sua casa porque ele é o sacerdote de sua casa. E Deus vai. Mas a Bíblia está dizendo, que se tem alguém enfermo, chama os presbíteros. E vai ungir, confessa seus pecados, se tiver pecado, e ele vai ser curado. Mas não isenta de você ser o sacerdote da sua casa e orar pela sua família e Deus fazer a cura. E nós temos visto, tá? Mas isso aqui é uma regra da igreja, ok? Tá? Mas existem exceções, é lógico. Então, os ministros são chamados a orar e a ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos e os demais líderes e a igreja primitiva eles criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja, e se fosse o caso também, acompanhado de confissão de pecados, tá? Tiago 5, 14 e 15. Se a pessoa que fosse pedir oração tivesse pecado, ele tinha que confessar, senão ele não era curado, ok? Está em Tiago 5, versículo 14 ao 15. Assim cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. É o que eu disse. Quantas pessoas boas, crentes fiéis, pastores fiéis, que oraram para Deus curar ele, mas Deus não quis curar, porque Deus é quem manda. E aí levou ele para a glória, porque nós temos que entender, irmão, o apóstolo Paulo disse assim, olha, o meu viver é ganho, mas o meu viver é Cristo, e o morrer é ganho. Eu preferi estar com Cristo, mas por amor de vós ainda estou aqui para vos ensinar a palavra. Então, se alguém não foi curado e morreu, ele está seguro na mão de Deus, se ele é salvo, tá? Então nós temos que orar com fé. Ungir o doente, se houver pecado, confessa e será curado. Mas isso aí, irmão, não é nós, é Deus. Se Deus não quiser curar e quiser levar, é Deus, ele continua sendo Deus, tá? Nós temos que estar na vontade de Deus, na presença de Deus, para fazer a sua vontade e não adaptar a vontade de Deus à nossa, tá? Deus quer adaptar a vontade de Deus à sua vontade, aí não acontece e ele fica frustrado. Então nós temos que deixar Deus trabalhar e fazer a sua vontade. Então vamos para o subsídio desse terceiro e último ponto do primeiro tópico, tá? Jesus deixou claro aos seus servos que esses deveriam fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19 ao 20. Mateus 28, 19 ao 20. Ou Mateus 28, 19 e 20, tá? Todas as nações. Dessa forma, a igreja daria sequência à obra que Jesus iniciou. Por isso, o poder de Jesus Cristo para curar, libertar os doentes e cativos acompanha a igreja até agora. Marcos 16, 15 a 18. Então nós não somos sensacionistas, nós somos continuistas. O poder do Espírito Santo, o poder do nosso Deus não cessou, ele continua, certo? Realizando curas,
milagres, batizando com o Espírito Santo, dando os dons espirituais, dando os dons de cura, né? Porque há algumas denominações aí, alguns credos acreditam que a operação do Espírito Santo, né? Porque Jesus curou através do Espírito Santo, tá? Ele era um homem como nós, 100% homem. Então ele necessitava da presença do Espírito Santo para realizar as curas enquanto ele estivesse aqui, tá? Então, alguns segmentos religiosos acreditam, né, os tradicionais, que a operação do Espírito Santo só foi lá no Pentecoste, né, na inauguração da igreja, né? Não, tá? No nascimento da igreja no Pentecoste, nasceu a igreja, né? É lógico que a igreja foi construída, edificada por Cristo, em Mateus 16 e 18, mas a sua inauguração foi no Pentecoste, né? No dia que foram batizados ali os crentes com o Espírito Santo, né? Então, algumas denominações tradicionais acreditam que o poder do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, ou seja, aquela manifestação dos dons espirituais, do poder do Espírito Santo, foi só até ali no Pentecoste, ou até, alguns acreditam até durante a igreja primitiva, e depois cessou. Não, nós acreditamos que até hoje, acreditamos e comprovamos que Deus dá aos seus servos, né, batiza com o Espírito Santo, dá os dons espirituais de cura, dom de língua, de interpretação de língua, de ciência, tá? De maravilhas, certo? E continua até hoje, até o arrebatamento, tá? Então, se você crê, se você é fiel, estende a mão sobre os enfermos, e segundo a vontade de Deus, eles serão curados, os demônios serão expulsos e os cativos serão libertos, desfazendo a obra de Satanás em nome de Jesus, tá? Então é importante nós compreendermos isso. Avançando para o nosso segundo ponto, né? Terminamos o primeiro ponto, fazendo aqui a conclusão desse primeiro tópico da nossa lição, com esses 3 pontos, né? Então vamos lá, sinopse 1, né, do primeiro ponto. A obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império e do pecado, o salvo também recebe a promessa da cura divina. Então é a conclusão desse primeiro tópico, tá? Avançando agora para o segundo tópico da nossa lição, a origem e consequência das bênçãos, melhor dizendo, a origem e consequência das doenças no mundo. Então nós vamos ver aqui até umas estatísticas, né? Por isso você não pode sair daí. Tem coisas boas aqui, tá ok? Então vamos lá, primeiro ponto, a origem das doenças no Éden. Então, todas, né, tudo originou o pecado, né, a morte, as doenças, né, tudo começou no livro de origem, que é o Gênesis, né, livro do começo, certo? Ali no jardim do Éden, aonde Deus pôs o homem, né, plantou um jardim, pôs o homem, deu tudo de bom para ele, fruta, tinha um rio que tinha 4 braços, ele tomava da melhor água, tinha das melhores frutas. Mesmo assim, deu ouvido a Satanás, obedeceu a Deus e pecou e foi expulso da sua melhor casa, da comunhão com Deus. E as consequências do pecado, né, começou, né? Se você hoje sente canseira, se você fica doente e você morre, é porque você é pecador. Se você não morresse, não sentisse canseira, não ficasse doente, você não era pecador. Então a prova que somos pecador é porque nós morremos, ficamos doentes, né? Sentimos canseira e morremos. E envelhecemos, tá? Está no livro de Romanos, se não estou equivocado, 5:12. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram e todos morreram, ou todos morrem, tá? Então, por causa de Adão, pecou, atingiu toda a humanidade. Ele foi picado pela serpente no Éden, que Satanás usou uma serpente para enganar Eva. E o veneno da serpente passou a todos nós. E para nós ficar livre desse veneno, ser curado, nós temos que tomar um antídoto, né? Que é aceitar a graça de Deus, que é o Senhor Jesus. E aí você vai ser curado, como foi o povo de Israel no deserto. Quando pecaram contra Deus, e ele mandou serpente ardente morder o povo, serpente venenosa, e o povo começou a clamar a Moisés e a Deus para que livrasse eles da morte. Aí Deus mandou Moisés levantar uma haste e pôr uma serpente de metal nela. Todo aquele que olhasse para a serpente de metal, então era curado do veneno da serpente, tá? É o que Jesus fez, né? Essa comparação,
fazendo essa conjunção aí, ali com Nicodemos, no capítulo de João, né, no evangelista João, livro de João, capítulo 3, versículo 14, né, começando no versículo 14, Jesus fala sobre isso a Nicodemos, dizendo, assim como foi, né, com Moisés, que levantou uma serpente no deserto, assim também será o Filho do Homem, será levantado na cruz do Calvário, e todo aquele que nele crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então é muito importante, né, salientar isso aqui. Então vemos aqui a origem da doença no Éden. A origem da doença no Éden, das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhada de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças e o pecado está em Gênesis 3:1, né? É a verdadeira causa. 3:1 ao 7, Gênesis 2, capítulo 22 e 24. Então, irmão, alguém trabalha hoje, né? Fala algumas coisas sem pensar, que quando chegar lá no céu quer perguntar para Deus quem foi que inventou o trabalho, né? Quer dar um chega mais nele. Mas quem inventou o trabalho foi Deus. Quando Deus pôs o homem no Éden, foi para lavrar. Só Deus não criou o cansaço, as doenças. As doenças e o cansaço físico foi gerado através do pecado de Adão e Eva. O homem trabalhava com muito vigor, não envelheciam, eram jovens sempre, tá? Mas não tinha cansaço, não tinha doença, porque eles tinham o código genético de Deus para viver eternamente. Mas uma vez que eles pecaram, eles perderam, tá? E agora a degeneração celular, o envelhecimento, né? Eu era jovem esses dias, já estou velho, com algumas, né, diferenças, você vai vendo a diferença, ok? Tá? Por causa do pecado. E agora o único caminho, meu filho, é renunciar ao pecado, andar pelo caminho, entrar pela porta estreita e andar num caminho apertado, para chegar à vida eterna. Você tem que renunciar ao pecado, né? Para nós adquirir novamente aquilo que nós perdemos no Éden através dos nossos pais, obedecendo a Jesus, né? E é maravilhoso, irmão, andar com Jesus, porque nós vamos sofremos um pouco aqui, mas vamos ter vida eterna e alegria eternamente. Você nem imagina o que é vida eterna, tá? É coisa que não subiu no coração do homem, os olhos não viu, né? E nem nós sabemos, mas é o que está reservado para todos aqueles que amam a Deus, tá? Então vamos aqui para esse primeiro ponto do segundo tópico, no subsídio, tá? Não saia daí, ok? Fica conosco. A origem das doenças no Éden, né? Então veja aqui, Deus havia alertado Adão acerca das consequências da desobediência. Gênesis 2:17. E ele caiu, né? Ele preferiu pecar contra Deus, sendo que Deus havia advertido ele, ok? A expressão maldita é a terra, Gênesis 3:17, revela que todo o planeta Terra entrou em desequilíbrio, gerando assim a morte, a dor, as doenças. Gênesis 3, versículos 18 e 19. Irmão, quando Adão pecou, havia ali todos os animais, havia o leão, havia o tigre, né? Havia animais que hoje é carnívoro, mas os animais, tudo ali, Adão, eles comiam frutas, ervas, não havia a questão de animais carnívoros. E Adão também, nesse primeiro momento, nesse primeiro estágio no Éden, ele não comia nada de carne, não havia morte ali, ok? Até a primeira morte, foi Deus que teve que fazer para tirar ali, né, o couro do cordeiro para fazer roupas, vestes para Adão e Eva, porque eles estavam vestidos de folha de figueira e ia secar quando eles pecaram, né? E a nudez ia ficar. Então o homem perdeu a graça de Deus, ficou nu. E eles viram que estava nu, e Deus, né, em simbologia de Cristo, ele sacrifica um carneiro, um cordeiro, e tira aquele couro e faz a vestimenta, mostrando, apontando para Cristo Jesus, que vem tirar o pecado do mundo. Então veja aí, irmão, que o homem, que não havia
morte. Mas a partir do momento que pecou, até imagino, né? Os leões já saíram caçando carne, os tigres, e Adão e Eva teve que se esconder, né? Porque o pecado atingiu toda a criação, né? Ervas daninhas, ok? Insetos, né? Venenosos, e tudo isso veio para aterrorizar o homem, uma vez que eles perderam a morada deles, foram expulsos, perderam a comunhão com Deus. Então agora eles vão ver em meio ao perigo, tá? Não só das doenças, envelhecimento, mas também dos animais ferozes, tá? Aí você vai estudar sobre o homem da pedra, né? Então veja bem, irmão, que consequência o pecado trouxe. Até os animais foram totalmente degenerados, perderam a sua característica e viraram carnívoros, tá? E hoje nós vemos aí, não pode brincar com o leão, senão você é papado por ele, né? Então veja bem, mas vai chegar no milênio, irmão, que o leão, ele pastará junto com a nédia ovelha. A criança porá a mão no ninho da serpente e não fará dano algum. No milênio, Jesus vai mostrar que ele tem um governo pleno, que os homens governam e não conseguem, né? A guerra e tudo, morte, mas lá as armas vão ser transformadas em enxadas. O SUS vai funcionar plenamente, certo? E vai haver longevidade de vida. O pecador virá de 100 anos e o justo virá de 100 anos, tá? Então ali o Satanás vai ser preso, 1000 anos com o Cristo ali, a terra e a igreja glorificada vai estar ali presenciando, né, esse governo do Cristo Todo-Poderoso. Nós estaremos junto com ele ministrando lá no milênio, tá? Para mostrar para o homem que Jesus é capaz de governar neste mundo, um governo pleno que eles não conseguiram governar. Depois do milênio, né, será o grande julgamento do trono branco, e aí acaba todos os ímpios serão varridos, os pecadores, os ímpios, os homens maus, né? Satanás será preso, a besta, e aí será um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais pecado, e nós vamos ter a noção nítida do que é vida eterna, tá? Avançando então, já lemos aqui, tá? A expressão maldita, até Gênesis 3,17, revela que todo o planeta terá, que toda a terra entrou em desequilíbrio, gerando assim a morte, a dor, né? E as doenças. Gênesis 3, versículo 18 e 19, você pode conferir, ok? Então, avançando agora para o nosso segundo ponto, o segundo tópico, as consequências do advento das doenças. O segundo tópico, as consequências do advento das doenças. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Tá? Romanos 3, 9 ao 12. Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 12. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. É o que eu falei para vocês. O homem perdeu, né, a sua eternidade. Né? Então, diminuiu o tempo de vida do ser humano. Foi diminuindo, né, desde o Éden, após o pecado. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos. Olha aí, depois do pecado foi diminuindo, ok? Sendo que eles iam viver eternamente. Adão viveu 930 anos, Sete 912. Enos, né? Depois nós vamos ter mais ali que eu anotei, certo? Mais pessoas que viveram um pouco mais, ou um pouco menos, né? Enos, 905 anos, foi caindo, né? A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Gênesis 5, versículo 1 ao 32. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite de vida humana aos 120 anos. Olha o tanto que foi decaindo, né, por causa do pecado. Gênesis 6, versículo 3 e 13, 2 Pedro 2 e 5. Depois você confere. O Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. A duração da nossa vida é de 70 anos. O Salmo 90 diz, é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegar aos 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, verso 10. O fato é que com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. Então tudo nesse mundo, irmão, tem prazo de validade, né? Aqueles que amam o mundo vai vencer, mas aqueles que amam a Deus, tá? Não vai ter prazo de validade, tá? Porque eles vão permanecer para sempre. Então tudo, irmão, uma lâmpada tem prazo de validade, tá? Um carro tem prazo de validade, tudo, irmão, nada é eterno.
Mas aqueles que confiam no Senhor e obedecem, viverão eternamente. Então é melhor você amar a Deus e ser inimigo do mundo. Do mundo, digo sistema, do pecado, né? Não das pessoas. As pessoas têm que ganhar para Cristo, tá? Sistema maligno, tá? Porque quando você abraça o mundo, você está dizendo, eu sou inimigo de Deus, eu sou teu inimigo, Deus. Mas quando você abraça Deus, você está dizendo, mundo, eu sou seu inimigo, tá? Que é o sistema de pecado, né? A prostituição, a malícia, né? A feitiçaria, diz a Bíblia ali, as 16 obras da carne, né? Lascívia, bebedice, tudo isso, irmão, é o sistema mundano. Nós não podemos amar esse mundo, nós temos que renunciar ao pecado. Olha que maravilha, né? Então aí nesse segundo ponto, as consequências advêm das doenças. Então vamos ver aqui no segundo ponto que nós temos de bom aqui para subsídio, tá? Visto que o homem foi feito da terra, e a mesma terra perdeu sua força, Gênesis 4:12, pode conferir, tá? O ser humano foi perdendo a sua longevidade, tá? A Bíblia registra que aos poucos o ser humano, olha aí, porque nós somos feitos do pó da terra, tá? Se a terra foi degenerada, nós também seremos, né? Foi vivendo menos com o passar do ano, né? Então nós temos aqui um relato, como foi decaindo, né? Decrescendo a questão da longevidade, tá? Primeiro, Matusalém viveu 969 anos, é o que viveu mais, depois do pecado, certo? Nem Adão viveu mais do que ele. Jared, se não estou equivocado, né? Jared, 962 anos. Noé, 950 anos. Adão, 930. Adão viveu menos do que eles ainda, né? E foi o que foi a primeira formação lá, o homem formado no Éden foi Adão, viveu menos. Sete, 912 anos. Cainã, 910 anos. Enos, 905 anos, tá? Depois do dilúvio, a vida ficou limitada mais ainda, a 120 anos. E hoje, poucos alcançam essa idade, né? Gênesis 6:3. Hoje, quem passa dos 70 anos é canseira, ou dos 80, né? E fadiga, tá? Você viu como é que foi decrescendo, né? A geração por causa das doenças, aumentando a população, o pecado aumentando, como nós vemos hoje que o pecado está terrivelmente alastrado, né? Só misericórdia. E aí as doenças vão chegando com tudo, e você, se viver 80 anos, levanta a mão para cima, porque o resto é canseira, enfado e fadiga, por causa do pecado. Deus não tem culpa não, é o homem que proporcionou isso para a vida dele, tá? Deus queria nós eternamente. E Deus quer, Ele tem prazer que nós vivemos com saúde, Ele cura nossa enfermidade, mas temos que ser fiel a Ele, obedecer a palavra dEle, senão não tem negócio com Deus, ok? Vamos para o terceiro ponto, meus queridos. Vai ficar um pouco longo esse vídeo, mas não saia daí, tem muita coisa boa para nós, ok? Terceiro ponto e último, né, do segundo tópico, certo? Ainda tem o terceiro tópico, ok? Então fica conosco aí. A proliferação das doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existências, a física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, a diabetes, o câncer, estão falando das principais aqui, né? Lógico que tem muito mais. Depois vamos falar quantos códigos tem de doença, tá? Dentre outras, que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, tá? A depressão, que gera suicídio, leva à morte. Diversos outros transtornos e demências, ok? Essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo. Nós não estamos isentos, tá, irmãos? Estamos aqui nessa terra ainda, pois temos que orar sem cessar. Essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas e por isso não procuram ajuda médica, e o que poderiam ser tratado acaba se agravando. E é importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Romanos 8:23. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio. Não é incompatível, tá? Auxílio dos médicos, tá? Isso nada tem a ver com a falta de fé,
mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Então, aqui o autor está falando da ignorância, né? Muitas, eu vou dizer se é seita, mas vamos dizer que seja religiões, né? Segmentos evangélicos também, que chegam ao extremo, dizendo que alguém fica doente está em pecado. O crente não pode ficar doente, tem que ter uma dor de cabeça. Mas nessa pandemia, até esses autores dessas falácias caíram, né? Quase morreram, certo? Não vou falar nome aqui por questão de ética, tá? Então, ignorar isso, irmão, todos crentes, nós estamos aqui nessa terra, somos sujeitos às doenças. E nós temos fé, mas não isento de nós procurarmos um médico, tá? Porque uma doença que pode ser resolvida com remédio, com a consulta médica, e nós ficamos protelando, certo? E aí a gente pode até morrer, né? Em falta, certo? Então, o que os médicos podem resolver, Deus vai deixar, porque Deus deixou os médicos, tá? Mas aquilo que os médicos não podem resolver, e se você tiver fé, tá? Deus vai te curar. Ele pode curar de uma dor de cabeça. Mas tem coisa que a gente tem que procurar o médico. Então, nós não estamos isentos das doenças e não somos super-homem. Tá? O crente pode ficar doente e morrer. Mas a morte do justo é cheiro suave às narinas de Deus. O ímpio, né? A morte do ímpio não é porque ele não vai para Deus, né? Ele não obedeceu a Deus, ele perde a salvação. Então, morrer para nós é viver a mesma coisa, tá? Mas nós não podemos, tá, misturar as coisas, tá? De deixar de procurar um médico porque nós estribamos que Deus tem que nos curar e tal, podemos cometer erro. Agora, oramos, Deus pode curar, mas também não isenta de nós procurarmos um médico e ter um corpo saudável, fazer exercício, comer bem, se tiver condições, né? País nosso, só misericórdia, mas comer bem. O que é comer bem? É comer frutas, verduras, né? Diminuir um pouco a carne, largar um pouco do refrigerante, para você ter um corpo saudável, para você fazer a obra de Deus, fazer exercício, somente na nossa idade, né? Correr uns 4 km aí por dia, se for possível, tá? Para você ter um corpo saudável, ser morado do templo, né? Morado e templo do Espírito Santo. Então você precisa, mas a nossa fé tem que estar una, né? Nós não podemos ignorar os médicos, porque eles foram deixados para também realizar, né, um tratamento. Então nós estamos sendo zelosos. Isso não é falta de fé, é ser zeloso, como diz o escritor aqui, o comentarista, ok? Então vamos aqui para esse terceiro e último ponto, segundo tópico, no nosso subsídio, tá? Não sai daí, fica conosco, tá? Visto que todos pecaram, Romanos 3:23, destruídos foram da glória de Deus, à medida que aumentou o número de ser humano na terra, aumentou também as doenças. Tá? Quando a Bíblia menciona Jesus levando sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, fica claro o mundo, tá? Fica claro um mundo de doenças, né? Que a terra tornou, certo? Por causa do pecado. Ficaria tomado dessas males. Então a terra ficaria tomada desses males à medida que o pecado foi aumentando as doenças, né? O pecado vem trazendo isso. Tanto que a classificação, veja bem, vou dar uma estatística para vocês aqui, tá? Tanto que a classificação internacional de doenças, tá? Que é chamada de CID, Classificação Internacional de Doenças, tá? Da Organização Mundial da Saúde, declara que contém cerca de 55 mil códigos únicos, tá? Veja bem, 55 mil, é muito, irmão, códigos, tá? Para lesões, doenças e causas de morte. É muita coisa, né, irmão? Tudo isso em consequência do pecado. Conforme foi passando o tempo, aumentando a população, mais aumentando o pecado e mais aumentando as doenças, tá? Então, avançando agora para o nosso terceiro e último tópico da nossa lição, com 3 subpontos, tá? Então, vamos lá. Jesus Cristo cura sim. Agora é a conclusão. Jesus Cristo cura sim, certo? Sem dúvida. Primeiro ponto, a cura divina faz parte do plano de Deus. Está no pacote do plano da salvação, ok? Desde Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador no deserto com Israel. Ele atuou como o médico do seu povo,
A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, tá? Está em Êxodo 15 e 26. Deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimento. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Mateus 9, 35 e 36. Então, a partir do momento que Deus tira o seu povo da escravidão do Egito, ele começa a realizar milagres, né? Apesar antes, quando ele chamou Abraão, sai do meio da tua terra, tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, o primeiro milagre foi Sara estéril ter um filho, né? E assim Deus vem cuidando do seu povo. O prazer dele é ver o seu povo saudável, para servi-los, tá? Então, desde o Antigo Testamento. E Jesus vem também completando essa obra e curando os enfermos, libertando os cativos, né, do diabo, expulsando os demônios, tá? Então, o subsídio desse primeiro ponto, estamos aqui, um subsídio muito bom, não sai daí, fica conosco. Visto que o reino de Deus é perfeito, cada vez que o poder de Deus se manifesta, Deus se manifesta. Cada vez que o poder de Deus se manifesta na terra, a perfeição do reino impera. Olha aí, o reino de Deus é perfeito, tá? E as doenças e as enfermidades são eliminadas. Mateus 10, 7 e 8. Então, cada vez, tá? Visto que o reino de Deus é perfeito, cada vez que ele se manifesta, então nós vemos a perfeição do reino de Deus. Isso está em Mateus 10, capítulo 10, versículo 7 e 8, você pode conferir. Olha só que maravilha. Isso é o reino de Deus na terra, né? Imagina nós lá com ele no céu. As doenças e enfermidades que desaparecem provam diante dos homens que o reino de Deus existe e é perfeito. E por isso que quando nós somos usados por Deus para realizar, somente pessoas que não são crentes ainda, eles se dobram quando eles é curado, quando é expulso o demônio de um dos seus familiares, se acontecer isso, né? Quando há maravilha que o crente ora, essa pessoa cai de joelho e aceita Jesus como Salvador. Olha aí, irmão, porque o reino de Deus é perfeito, mesmo aqui na terra, certo? É perfeito. Quando o reino de Deus manifesta, então nós vemos cura e milagre, porque é o poder de Deus e ele é perfeito, tá? Avançando para o segundo ponto, o terceiro tópico. Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que hoje, né, que cura hoje. Ele tem poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13 e 8. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, Mateus 9, 19 ao 22, cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó, Marcos 14, 46 e 52, cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo, Marcos 5, versículo 35 ao 43, levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da igreja de Cristo, para curar todos e qualquer enfermidade. Então, mesmo Jesus que fez essas curas no passado, através da sua igreja hoje, dos seus servos, ele realiza milagre através do Espírito Santo. Nós vemos lá, não vou me lembrar agora, mas eu acho que é Marcos 16, ali no finalzinho do versículo, do capítulo 16, né? Capítulo 15 ou 16, não vou me lembrar agora certinho, aonde diz assim que Jesus, depois de ter falado isso para os discípulos, né? Depois de ter falado, foi assunto ao céu, depois de ter falado que aqueles que pregam no meu nome, né, realizarão curas, né, milagres. Então Jesus foi assunto, estou resumindo aqui, Jesus foi assunto aos céus, né, partiu para o céu, e eles partiram pregando a palavra e curando os enfermos, e Jesus cooperava com eles, né, os milagres que os seguiam. Veja aí a promessa de Deus da igreja de Cristo. Então vamos para o subsídio desse segundo ponto da nossa lição do terceiro tópico. A Bíblia registra em João 21 e 25 que os livros do mundo inteiro não comportaria o número de milagres realizados por Jesus. Então João disse, né, que João ele participou, ele viu todos os milagres de Jesus. João era o apóstolo amor, ele declinava a sua cabeça no peito de Jesus, tá? Por isso ele foi mais favorecido, né? Não vou dizer que ele é mais favorecido, mas porque ele foi fiel, né? Não foi um favorecimento de Jesus, João, mas porque João estava
presente, né? Ele estava sempre presente com Jesus, ele participou dos momentos de glória de Jesus, né? Dos momentos de tristeza. O único que estava no pé da cruz, ali quando Jesus estava crucificado, foi João, os outros todos fugiram, certo? Pedro negou, né? Mas João estava fiel. Por isso, para achar tesouros, né, preciosos, é preciso cavar mais fundo. Então João cavou mais fundo na sua intimidade, no seu relacionamento com Jesus. Isso é maravilhoso. E quando você mais intimidade com Jesus, mais revelações, né? O livro de João tem mais revelações e assuntos que não foram falados nos outros evangelhos. Não que os outros, Mateus, Marcos e Lucas, não sejam importantes, mas João teve mais revelações, riqueza de revelações da parte de Deus por causa da sua comunhão, da sua intimidade, né, com Jesus Cristo, tá? Então aqui nós vemos, tá? A Bíblia registra e João vai falar que ele contou parte dos milagres, mas se fosse registrar esses milagres em livros, não caberiam os livros no mundo, de tantos milagres que Jesus realizou. Tá? Então, ele relatou e registrou parte dos milagres de Jesus, não todos, que não teria livro para escrever todos. Tá? Enquanto houver um ser humano crendo e obedecendo a Jesus, até o arrebatamento da igreja, os milagres sobre as doenças e as enfermidades continuarão sendo realizado por Jesus através da igreja. Agora é conosco, viu? Através de Jesus, através da igreja, certo? Por meio de Jesus, através da igreja. Isso está em Marcos 16 e 15, é o que eu queria dizer para vocês, tá? Marcos 16 e 15, tá? Esse relato, né, das curas divinas, tá? Que seguirão aqueles que crerem, certo? Vamos para o último e terceiro ponto do terceiro tópico, tá? Lição maravilhosa. Não sai daí ainda que tem subsídio. Estaremos orando por você no finalzinho para Deus curar, se você estiver enfermo ou da sua família, né? Realizar milagres na sua vida. Não sai daí. A lição é propícia para isso, ok? O terceiro ponto. O que podemos fazer para receber cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar, é preciso confiar no poder de Jesus, Mateus 7,12, e também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com o azeite. Não, se você estiver doente, você pede, nada impede de você pedir para eles, tá? E Tiago 5, 14 e 16, né? E unja com azeite. Está em Tiago 5, 14, capítulo 5, versículo 14 ao 16. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Lucas 18, do verso 1 ao 8. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Olha que maravilha, né? Então vamos para o subsídio desse terceiro ponto para nós ler a conclusão e fazer aquela abençoada e poderosa oração por você e por sua família. De acordo com a Bíblia, é necessário ter fé no poder de Deus. João 11, versículo 40. Tem que ter arrependimento primeiro, certo? Para receber a cura. Arrependimento dos pecados e confissão dos mesmos, né? A fim que o Senhor cure o doente. E está em Tiago 5 e 16, né? Que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. E aí ele fala sobre essa questão, né, de confissão de pecado, e o doente será são. Tá? Diante das enfermidades e doenças, enquanto houver 1% de chance, devemos ter 100% de fé, contudo devemos sempre dizer ao Senhor Jesus: seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6 e 10. Então, irmão, se tiver 1%, né, você está vivo, o médico desenganou você, mas você está vivo, tenha 100% de fé que Deus pode te curar. Agora, todavia, nós devemos crer e orar que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, porque é Ele que faz e realiza os milagres. Terminando, então, essa terceiro e último ponto, nós vamos para a conclusão e já estaremos orando por você. Conclusão. Nessa lição, estudamos
que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar um pelos outros para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. Por isso devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé, perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Aleluias! Então é só confiar, porque Ele pode fazer milagre. E agora nós vamos fazer a oração da fé. E se você está enfermo, se alguém da sua família está enfermo, com problemas financeiros, depressão, opressão, certo? Qualquer tipo de obra maligna, nós vamos orar e Deus vai repreender nesse momento. Então feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu te agradeço por este momento, Pai, por estar na tua presença, Senhor, por transmitir, por ministrar essa lição poderosa, onde fala sobre a sua completa obra no Calvário, tá? Não só salvando o homem, mas também dando saúde, né? E dando vida eterna. Pai Santo, entra com providência na casa desse teu servo que está, né, ouvindo, está assistindo esse vídeo, Pai, dessa lição maravilhosa. Entra com providência. Vai lá, Senhor, no profundo, Senhor Deus, aonde, Senhor, há problemas, ó Pai, há doença, Senhor, na sua família, ou seja com ele, ó Pai. Se forem doenças incuráveis, Senhor, estende a sua mão e seja feito segundo a tua vontade, mas nós te pedimos que cure, Senhor, realiza milagre para que o seu nome seja glorificado no céu, porque os milagres, Senhor, é para que o seu nome seja glorificado, Senhor Jesus. Então, se houver problema financeiro, ó Pai, entra com providência, Senhor, providência o emprego, ó Pai, providência o sustento da família, ó Senhor, desse homem, desse pai de família, ó Pai Santo. Te peço também, ó Pai, se há opressão maligna, se há problema de depressão, Senhor Deus, seja curado, ó Pai, seja expulso todo tipo de enfermidade, todo tipo de espírito opressor, ó Pai, nós decretamos a bênção em nome do Senhor Jesus, porque nós temos que orar em teu nome, Jesus, só tu pode fazer a obra, porque o Senhor é bom e é poderoso e vive para todos sempre. Assim nós oramos em nome de Jesus. Um beijão no seu coração, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Bye bye, galera, fiquem com Deus.